Fala pessoal, aqui quem fala é Fernando Sabella, do canal Bike Guru, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bikes de estrada com freio a disco. Bom pessoal, quero agradecer o pessoal que assistiu os primeiros vídeos aí. A gente está tentando melhorar, tentando fazer com que a gente traga as informações mais frescas para vocês. A gente tem uma filosofia aqui no canal de não fazer nada do que já tenha feito. É difícil hoje em dia, mas a ideia é trazer novidade e trazer o ponto de vista um pouquinho diferente do que todo mundo traz aí. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa bike aqui, que eu estou usando faz mais ou menos um mês, que é uma Specialized Tarmac Disc, né? No começo eu fiquei meio hesitante com essa história de disco nas bikes de estrada, porque eu sou um cara tradicionalista, pedalo da estrada faz mais de 20 anos e estou acostumado com os freiozinhos ferradura, como o pessoal fala, né? Os freios de caliper, né? Então, o freiozinho aqui é caliper, né? Que o meu agora virou peça de museu, tá? E já foi muito discutido, muito falado, e se você entrar em sites como Cycling News, Bike Radar, vários sites falando a respeito da situação atual do freio a disco, né? Inclusive, o que está acontecendo atualmente? A UCI está fazendo mais uma tentativa e parece que agora vai ser liberado totalmente entre os profissionais. Alguns falam que é perigoso, alguns falam que pode trazer problemas relacionados a outras bikes no pelotão, mas eu vou falar as minhas impressões. As minhas impressões da bike, elas são excelentes. Quando eu peguei a bike, eu tinha uma outra bike igual, só que com freio normal, freio ferradura, tá? Quadro do mesmo tamanho, um quadro S-Works também, Tarmac. E a bike antiga, eu ainda tinha um pouco de resquício da flexibilidade dela na parte traseira, principalmente no sit stay. Achava que ela era um pouquinho confortável demais, ou seja, ela era um pouquinho mole no sit stay. Essa bike não, essa bike ela já é mais firme, tá? Por o quadro ser a disco, ele é um pouco mais pesado. O quadro a disco tem um reforço maior para ele não ter essa flexibilidade, justamente para os discos não pegarem a hora que você levanta. Esse é um dos principais motivos que algumas pessoas são contra o freio a disco na parte de pilotar a bike, de andar com a bike. Quando você levanta da bike e você faz força, uma roda com ferradura normal, uma roda tradicional, você tem algumas rodas, elas pegam, né, pela flexibilidade que elas têm. Isso não acontece com as rodas a disco, tá? Não acontece do disco bater na pastilha se ele estiver perfeitamente regulado, é claro, tá? Outra coisa interessante da bike a disco, uma coisa muito boa da bike a disco, é que você pode pôr pneus mais grossos, mais largos. Qual a vantagem dos pneus mais largos? Você consegue colocar uma quantidade menor de pressão com uma rolagem igual a um pneu mais fino. Isso faz com que você tenha mais conforto. E também o pneu mais largo ele é muito melhor para fazer curva. Eu estou usando um pneu da Challenge, que ele é marcado 25 mm, mas ele na medida, se eu medir com o paquímetro, ele tem aproximadamente 27 mm de largura. Essa é uma tendência mundial, você colocar pneus mais largos nas bikes road. Isso traz mais conforto, traz mais velocidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o pneu mais largo, até certo ponto, ele tem uma resistência de rolagem menor do que um pneu mais fino. Outra vantagem do freio a disco é claro, a potência de frenagem. A potência de frenagem do disco é absurdamente superior à potência de frenagem de um caliper normal. Isso dentro de um pelotão, não traz problemas. Isso algumas pessoas, até alguns ciclistas profissionais, ficavam com medo de você frear absurdamente mais forte do que os outros. Eu estou andando com a bike faz um mês, andei sozinho, andei em pelotão, saímos para pedalar outro dia com mais de 50 ciclistas, participei de competições e nenhum problema.
você vai ter uma força muito menor aplicada na manete de freio, uma frenagem muito melhor, e isso devido ao disco. Outra vantagem do freio a disco é em questão às rodas. O que vai acontecer? Quando você tem uma roda com freio caliper ferradura normal, a partir do momento que você freia, as sapatinhas elas vão pegando na parede do aro. Isso vai desgastando o aro, porque você vai ter o quê? Você vai ter a borracha, o composto de borracha da sapata, em contato com o material. Pode ser alumínio, pode ser carbono. Tive rodas que se desgastaram a partir dessa frenagem que fizeram um sulco, roda de alumínio. Roda de carbono, aconteceram já problemas em situações que essas rodas tiveram uma falha drástica, a roda de carbono estourar numa descida. Então, esse é um dos maiores problemas, esse era o ponto fraco dos freios a caliper, né? Teve uma situação que eu fui o ano passado no Letap Brasil em Cunha, que as minhas pastilhas estavam novas, mas a situação, as descidas eram muito fortes e eu dei uma exagerada nas descidas e freiei demais. Uma pastilha traseira acabou, então eu terminei a prova só com o freio da frente. Numa situação de chuva, a ferradura vai ter uma frenagem muito ruim, muito ruim. E o freio a disco não, o freio a disco vai manter a mesma frenagem. Então essa integridade da roda, ela não fica comprometida, porque o que vai gastar? O disco e a pastilha de freio. Você troca a pastilha de freio, você troca o disco. É muito mais fácil, muito mais barato do que você trocar um aro. É óbvio, ainda mais um aro de carbono de uma roda top de linha. Bom, a outra vantagem das rodas de carbono são rodas que são feitas hoje em dia cada vez mais largas. Eu falei dos pneus e as rodas também estão com essa tendência de serem mais largas. Essas rodas mais largas têm uma vantagem tanto em termos de rolagem como em termos de aerodinâmica. Então essa é mais uma vantagem do freio a disco. Não são só vantagens, o freio a disco também tem as suas desvantagens. A maior desvantagem é o peso. Se você pegar um grupo SRAM Red, que é o que eu estou usando aqui nessa bike aqui, nessa Tarmac, com disco hidráulico, e você pegar um grupo com ferradura normal, a diferença de peso é entre 400 a 500 gramas, é muita diferença de peso. Ou seja, uma bike com freio a disco, ela vai ser mais pesada do que uma bike com freio ferradura. As duas bikes minhas, a com ferradura normal e a com freio a disco, deram uma diferença de aproximadamente 120 a 130 gramas. Uma bike pesava 7 kg, a outra passou a pesar 7,130, 7,140. Mas essa diferença aí, por quê? Porque o disco e os calipers são mais pesados. O quadro também é um pouco mais pesado, então isso vai fazer que você tenha essa diferença. Então, a principal desvantagem do freio a disco é o peso. Bom, a outra desvantagem do freio a disco, qual que é? Se você quiser trocar de roda. Quando você está com uma roda comum, tradicional, você tira a roda, coloca outra. Se o freio estiver pegando, você vai nessa pecinha aqui, ó, abre ou fecha ela e você regula rapidamente com a sua mão, sem problema algum. Qualquer freio de qualquer marca você tem isso aqui. Tá? Na Campagnolo você tem na manete, é mais fácil ainda. Freio a disco isso é impossível. O espaçamento que você tem entre o caliper de disco e o disco, ele não é igual de uma roda para outra. Então não tem como você pegar uma roda e colocar no lugar da outra sem ter que regular a pinça de freio. Essa é a maior desvantagem. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o teste que eu fiz. Eu adorei, gostei demais. E provavelmente nunca mais vou voltar para o freio tradicional. Críticas, sugestões, deixem aqui embaixo do canal. Quem gostou, o joinha tradicional. E inscreva-se no canal, passe para os amigos. E é isso aí. Some people say man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.